Bom, hoje nós vamos estudar o Pentateuco. Nós vamos começar nessa matéria hoje aqui. E já para a gente adiantar, a primeira coisa que tem que saber sobre essa matéria é o que significa Pentateuco. Tem muita gente que já ouviu o significado da palavra, aliás, já ouviu a palavra, mas não sabe o significado. A palavra penta significa 5. Então significa que Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco porque significa livros, ou livros da lei. E hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, o primeiro livro na ordem cronológica, tá, gente? Porque a Bíblia não está agrupada na ordem cronológica. Então isso é muito importante você saber que a Bíblia não está organizada de ordem cronológica. A Bíblia está organizada por ordem de assuntos. E por isso o livro de Gênesis está na frente. Porque trata da criação de todas as coisas. Já ouviu falar isso, não é verdade? Então é isso aí. Então, provavelmente, dizem os grandes teólogos, os pesquisadores, que eu também cheguei a essa conclusão, de que o primeiro livro escrito na Bíblia toda foi o livro de Jó. Nem parece, né? Mas o primeiro livro escrito na Bíblia toda foi o livro de Jó. E provavelmente foi escrito por Moisés também, o livro de Jó. O livro de Jó é bem provável, não tem essa certeza, ninguém tem, mas tudo indica que também foi escrito por Moisés, o livro de Jó. O livro de Gênesis foi escrito depois, mas por Moisés. E o livro de Gênesis também, outra curiosidade, existiu nos povos antigos, inclusive os egípcios, eles também tinham uma ideia ou uma narrativa sobre o Gênesis. E como Moisés viveu no Egito, grande parte do que aconteceu em Gênesis foi os egípcios, nos livros, nos escritos, nos achados e na ciência dos egípcios, que Moisés pegou muita informação sobre o livro de Gênesis. Os árabes, os muçulmanos, eles também têm a versão do livro de Gênesis deles. Eles também têm o livro de Gênesis, só que tem a versão deles, que é diferente dessa aqui, da Bíblia. Os egípcios também têm a versão do livro de Gênesis, que é diferente do que está na Bíblia. Eles têm a ideia deles. Inclusive, existem escritos antigos que acreditam que Adão teve outra mulher chamada Lilith antes de Eva. Entendeu? Já ouviu falar disso? Então a Lilith, ela foi criada, diz essas histórias, quando o texto diz assim, e criou Deus o homem macho e fêmea, quer dizer, então é como se Deus tivesse criado o homem e a mulher de uma vezada só. É como se Deus tivesse criado o homem e a mulher de uma tacada só, criou os dois e o casalzinho já de uma vez. Essa mulher, tem até uma citação dela no livro de, se eu não me engano, de Ezequiel. Então essa mulher chamada Lilith, ela quis ser igual a Adão, quis ter o mesmo direito, quis ter a mesma autoridade, e Deus expulsou ela do paraíso primeiro.
Foi a primeira expulsa do paraíso. Diz a história, né? Não é na Bíblia isso. Tá? Deixar isso claro aqui para não dizer que eu estou... Então ela foi expulsa porque ela queria ser igual a Adão. E por isso Deus resolveu criar uma mulher que fosse tirada do Adão, para que ela fosse submissa a ele, porque a primeira não era submissa. Viu que história meio esquisita, né? E a primeira não era submissa a Adão. E o Adão, ele queria ser o governante, mas a Lilith achava que tinha que ter o mesmo direito, que eles foram criados juntos. Aí Deus falou o seguinte: far-lhe-ei uma disjuntora. Quer dizer, aí Deus resolveu fazer uma outra mulher que agora fosse uma ajudadora de Adão e que tivesse de acordo com ele, que submetesse às ordens de Adão. E aí a Eva nasceu, foi tirada de Adão e tal. Bom, isso aí é um pensamento dos escritos que estão em outras religiões, né, que falam sobre essa questão. Nós preferimos acreditar, não é preferimos não, nós acreditamos que Deus fez Adão e depois criou Eva, que foi a primeira mulher que existiu no mundo. Para nós, Eva foi a primeira mulher que existiu. Entendeu? Então, a palavra Gênesis, ela significa princípio, começo, princípio de todas as coisas. A palavra Gênesis. Embora a gente sabe que no versículo 1 existe aí do versículo 1 ao versículo 2, existe aí uma distância aí de milhares de anos. Uma distância de milhares de anos. Por quê? Porque está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no princípio. Então, com certeza havia um princípio diferente desse que nós estamos vendo no livro de Gênesis. E a palavra em vez de estar escrito, a gente lê, não sei se o irmão Geraldo vai me ajudar na Torá, está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas a palavra correta é: no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra veio a ser sem forma e vazia. Então a grande possibilidade de Deus ter reconstruído ou recriado a terra no versículo 2. No princípio é um princípio muito distante, e no versículo 2 começa a recriação da terra. Deus resolve recriar. Tanto é que o texto está dizendo o seguinte: e o Espírito de Deus, versículo 2, pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, né? Sobre a face das águas. Vê o que está o versículo 2, o pastor, por favor, pastor Tiago. O que está no versículo 2 aí de Gênesis? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E está escrito aí: a terra era sem forma e vazia, ou seja, o estado atual da terra agora era sem forma e vazia. Quer que lê na Torá? Lê na Torá. 2. É o 2. E a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então tudo que tinha era escuridão. Não tinha nada. Só tinha água. Só tinha água. Na primeira criação tinha uma terra, quando Deus fez a terra. Só que a terra veio a ser sem forma e vazia e só ficou água, não tinha mais nada, só água, água pura. Qualquer lugar que olhava, quer dizer, não tinha ninguém para olhar, mas o texto diz que havia escuridão, havia trevas. Bom, aí se a gente continuar o versículo, nós vamos caminhar o seguinte. Lê para mim, por favor, versículo 3. E disse Deus:
haja luz, e houve luz. Então, aí, a primeira coisa que Deus fez para recriar a terra foi acabar com a escuridão. Então, a primeira coisa que ele fez luz. A gente até ilustra isso aí, que a gente não pode fazer nada sem clarear, sem luz, né? Tudo que a gente tem que fazer tem que imitar Deus, tem que ter clareza. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Quer dizer, aí Deus fez a separação entre a luz e as trevas. As trevas, né? Ele chamou noite e a luz ele chamou dia, não foi? Está escrito aí? Vai, continua lendo. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Tá, então a primeira coisa que Deus fez foi a luz, fez separação entre luz e trevas. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou de noite. Houve tarde, manhã, esse foi o primeiro dia. Agora vamos ler o segundo, o outro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Vai, continua. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Que significa que já existia terra, já existia firmamento, já existia esses firmamentos. A única coisa que foi feita na recriação foi que a terra apareceu. A terra subiu. Porque ela já tinha. Por que ela apareceu? Porque ela já existia. No princípio. O único problema é que ela estava submersa debaixo das águas. Ela subiu. Aliás, o apóstolo Pedro fala isso na carta dele. Eu não sei, eu não vou me recordar onde está, mas se eu não me engano é Pedro, 1 Pedro 5, 5,15 mais ou menos, alguma coisa assim, que Pedro faz referência a esse fato. Ele diz que sabemos que a terra foi tirada das águas. Ele fala assim: sabemos que a terra foi tirada das águas. Vamos tentar achar para a gente poder. Ela subiu. Viu? Que poder do eterno, né? Ela subiu. Quer dizer, então só existia água e a terra subiu. Outro dia eu vi um filme parecido com esse. A terra estava embaixo da água. Um filme. E eu pensei, tá vendo? Assim aconteceu no início, no princípio. Deixa eu ver o que Pedro. Mas aí no caso aqui, seria também a criação, mas no sentido de ele criar, mas não no sentido, porque já havia a forma da terra, mas em água, e ele trouxe a terra, mas com água, criando ela. Não. Por que no caso vai se matar? Haja luz, houve luz. E aqui no 6 ele bota, quando fala no firmamento, e aí vem de novo: haja um firmamento no meio das águas. Porque lá não havia luz. Aí ele bota: haja luz, porque não havia luz. Aí aqui no 6 ele diz: haja um firmamento no meio das águas. E haja separação entre as águas e águas. Haja um firmamento no meio das águas, né? Haja um firmamento. Haja um firmamento no meio das águas. Aqui, porque no 3 também está. No 3, quando ele fala da luz, ele fala justamente isso: haja luz, porque não havia luz. Sim. Aí no 6 ele também faz a mesma expressão, que haja um firmamento. Ok. Então, esse haja um firmamento no meio das águas, eu imagino, não estou garantindo isso, que pode ser somente os picos das montanhas, as montanhas mais altas. Então, no meio das águas surgiu as ilhas,
surgiu os firmamentos, o lugar onde se podia pisar. E Deus fez esse firmamento. Agora, olha o próximo versículo que ele disse. O que ele falou? Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento. Estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam em cima do firmamento. E assim foi. Ok. Eu estou querendo ler em Pedro, para a gente poder ver. Dá para você ver aí, pelo menos aí na internet aí, Tiago? Esse versículo, meu Deus, ele foge da minha cabeça, rapaz. Tá assim, né? Mas essa expansão, de uma vez como está falando aí, refere-se aos céus. Não, justamente, firmamento não é a terra seca, não. O firmamento não é, realmente você está certo. O firmamento aí não é terra, não. O firmamento esse espaço, né? É o espaço, né? É esse espaço, esse que é o firmamento. Ficou bem claro agora. O firmamento é o espaço. Não é entre o que está entre as águas e o céu. E fez Deus a expansão. E separou entre as águas debaixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E de fato, até colaborando aí, no sentido até de expansão, os cientistas dizem que o universo não para de se expandir. Exato. É essa expansão. É isso aí. É isso aí. Então, essa expansão que está entre. Tanto é que você tem a atmosfera, né? E se passar dessa expansão, ninguém vive mais fora dessa expansão. Quer dizer, o ser humano, por exemplo, ele não vive debaixo da água, mas também não vive fora da expansão. Não. Entendeu? Então, quer dizer, ele tem um limite de vida. Tanto é que quando sobe muito além muito alto, já é outra atmosfera, né? A pessoa não consegue mais respirar porque existe uma expansão que dá o limite entre o céu e a terra, né? É o limite. Não é por aí? É isso aí. Agora, vamos ver o que está, por exemplo, eu não consegui achar o texto aqui, de Pedro, mas eu vou citar para você, já que eu vou achar. Eu não estou conseguindo achar aqui. Porque, na realidade, alguns historiadores dizem que, na realidade, a Terra foi criada em patamares, né? Isso. A cada ação de Deus levou milhares e milhares de anos, né? Aqui dá o criacionismo, né? Diz a respeito disso. Cada ação levou milhares e milhares de anos. E não foi uma coisa de imediato, assim. É como se fosse cada dia aqui, né? E, como, por exemplo, Deus descansou, né? Sétimo dia. No sentido de cada dia representar milhares de anos. O dia aqui não é o dia igual ao nosso, né? Exatamente. Porque tem gente que ele acha que no primeiro dia foi um dia de 24 horas, no segundo dia de 24 horas, nada disso. Foi dias, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? Então é por aí. Tá bom? Então a gente parte do princípio que a terra foi recriada e apareceu. Esse versículo está em Pedro. Eu não estou conseguindo memorizar. Eu não estou conseguindo achar em Pedro. Se é 1 Pedro, se é 2 Pedro. Mas eu vou achar, eu vou colocar aqui inclusive aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, Gênesis significa princípio e trata da criação e da vida.
e confere as sementes de tudo que mais tarde será completamente elucidado em toda a Bíblia. Gênesis descreve belamente a simplicidade da vida primitiva sobre a terra, mas também é visto ali a introdução do pecado, da corrupção, juntamente com a abominação e o juízo do mal. Gênesis simboliza a obra vivificante de Deus, iniciada na alma do nosso nascimento com a promessa da frutificação vindoura. Eu comecei a estudar Gênesis, assim quando eu me converti, é coisa até que eu não recomendo hoje para quem está começando, aceitou Jesus. Mas eu li várias vezes o livro de Gênesis e nunca terminei, porque toda vez que eu li um ponto, eu parava ali e ficava meditando ali toda a vida. Eu acho que o melhor livro para se ler para quem está começando no Evangelho é o Novo Testamento, começando de Mateus. O Gênesis já é mais complicado porque ele tem muita coisa, ali se tira muita doutrina. Aliás, o criacionismo, né, a doutrina do criacionismo, a doutrina da evolução, né, a teoria, né, no caso da evolução, que desfaz completamente a ideia de Deus ter criado o homem e mulher, a ideia da teoria da evolução diz que o homem veio do macaco e veio se evoluindo até virar um homem, um ser humano. Hoje em dia isso a gente não tem, a Bíblia não fala sobre isso. Então o livro gira em torno, especialmente, da vida de 7 eminentes patriarcas. Ela gira em torno desses patriarcas. Primeiro, em Adão vemos lições de vida e morte. Ele é a figura de Cristo, pois era o cabeça de toda uma raça, mas com contrastes com Cristo, visto que a morte o reivindicou a Cristo. A morte o reivindicou e Cristo é o cabeça vivo. Deus, o Adão foi o primeiro Cristo, e Deus criou Adão grande, sem família, sem pai, sem mãe, sem uma família, porque na verdade ele tinha que ser o primeiro, então não ia ter sogra, não ia ter ninguém, só ele mesmo. Então o Adão foi criado grande e falhou. Aí Jesus fez um outro Adão, Deus fez um outro Adão. Qual Adão? Cristo. Agora Deus fez diferente, Deus fez ele nascer de uma mulher, ter uma família, né, diferente do primeiro Adão, foi o que Deus fez. Enoque nos fala do andar e da transladação, tá? O Enoque fala do andar e da transladação. Ele andou com Deus e pela fé foi transladado, uma figura dos santos que serão arrebatados na vinda do Senhor. O Enoque é uma figura, um tipo dos que vão se arrebatar na vinda do Senhor. Embora transladação, o que é um translado? É pegar de um lugar para o outro, tá? A palavra translado é isso. Então, muita gente acredita que o Enoque foi para o céu, ele foi transladado para o céu, mas a Bíblia também não fala isso não. A Bíblia diz que Deus o tomou para si, mas a palavra céu não aparece, nem vida eterna aqui. Deus o tomou para si, e isso pode ter vários significados. Tomar para si, eu posso ter algo que é meu, só não está comigo.
Por exemplo, você tem um dinheiro no banco, é teu, mas você não está contigo, é teu. Você tem uma casa em algum lugar, você mora aqui, mas tem outra casa lá, é tua, só que você não está lá e nem a casa está contigo. Então, nem tudo que eu tomei para mim pode necessariamente estar comigo agora. Então, vamos supor, eu tenho algo que já é meu, eu só não tomei posse ainda. Então, dizer que Enoque já está lá no céu, foge um pouco do que o restante da Bíblia diz, quando Jesus falou em João 3,13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Então, se não tem ninguém no céu, então muito menos Enoque, nem Elias, nem ninguém. Essa é a minha postura dentro dessa questão aqui. Tem antes-salvo. Então existe. Pode ter. Alguns teólogos acreditam que eles estão no lugar reservado, esperando o arrebatamento, onde todos os mortos vão se ressuscitar e encontrar com Jesus. Coisa também que eu, particularmente, eu tenho dificuldade de entender essa questão da antessala, de um lugar de espera, ou uma espécie de paraíso, como Jesus falou para o ladrão da cruz, e muita gente acha que o ladrão da cruz já está no céu, porque Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é outra história, eu tenho até muito vídeo sobre isso aí. Mas o Enoque simboliza a igreja que foi arrebatada, ou seja, que vai ser arrebatada. Outro é o Noé. Noé ilustra o trabalho e a salvação. Sua obra foi uma obra de fé, sua salvação foi para o novo mundo, uma figura dos crentes salvos através da tribulação para o período milenar. Então, Noé simboliza os crentes que não vão ser arrebatados juntamente com a igreja, mas vão ser salvos dentro da grande tribulação, que no caso do dilúvio significa a grande tribulação. Abraão nos fala de fé, separação, seu altar fala de fé, sua tenda de separação, da separação, mediante o chamado de Deus, ele se tornou em peregrino, que também simboliza a nossa peregrinação aqui na terra, enquanto nós estivermos vivendo aqui. Nós também somos peregrinos na terra, não temos ainda uma morada, porque nós estamos à procura. Assim como Abraão saiu à procura de uma morada, assim também nós também estamos peregrinando aqui em busca de uma morada eterna. Isaac apresenta os princípios da submissão e continuação, pois sua vida foi, em geral, uma vida de obediência e de perseverança. Isaac apresenta os princípios de submissão, quando ele foi levado por sacrifício e não reclamou. Então o Isaac também aqui, ele tem a figura de Cristo, que foi sacrificado. Até certo momento, Isaac foi levado ao matadouro, e quando ele chegou lá, que o Abraão já foi imolá-lo, apareceu um carneiro, né? Um preso, que não era um cordeiro, não. O texto diz que era um carneiro, né? Agarrado com um chifre, era um carneiro, e ali foi sacrificado no lugar de Isaac, no caso. O Isaac estava preocupado com o cordeiro, mas apareceu um carneiro. Isso tem um significado também bem amplo dentro dessa questão. Aí vem Jacó. Jacó ilustra a disciplina
e a antecipação às intervenções de Deus são vistas em sua vida, garantindo a sujeição de Jacó e guiando a adoração no aproximar da morte. Então Jacó também tem um simbolismo grande. E por último, José, esses 7 patriarcas, José, sofrimento, exaltação é o tema da sua vida. Um precioso exemplo de fé em todos os tempos, que também José, em algum ponto da vida dele, ele tem o tipo de Cristo, porque também foi vendido igual Jesus foi vendido, né? Então ele tem um tipo de Cristo. Bom, para a gente caminhar aqui, o autor do livro de Gênesis é Moisés. Foi escrita por volta de 1688 a.C. Os objetivos: primeiro, revelação à humanidade sobre a origem do céu e da terra. Esse foi o primeiro objetivo do livro de Gênesis. O segundo, a eleição e separação de Israel com o povo escolhido por Deus. Terceiro, o registro da queda do homem e a presença do pecado na terra. E o destinatário, para quem foi escrito o livro de Gênesis? Para o povo de Israel. Agora, o livro de Gênesis foi escrito muito tempo depois. Eu acredito que Moisés já estava no deserto com o povo e ele escreveu o livro de Gênesis lá no deserto. Acredito. Ele, durante 40 anos da vida dele, de caminhada no deserto, de um montão de outros afazeres, ele teve tempo suficiente de escrever o livro de Gênesis, né? Na minha opinião, 40 anos dá para escrever bastante livro, né? Dá para escrever bastante livro? Dá para enciclopédia. Ele escreveu 5, né? Escreveu 5. Os outros, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele escreveu na trajetória, foi acontecendo e talvez ele foi falando. Foi acontecendo e ele foi escrevendo. Agora, o livro de Gênesis, não. Ele não estava lá para escrever. Ele estava lá. Ele viu Adão, ele viu Eva, ele viu Enoque, ele viu Noé, não viu nada. Moisés não estava nem lá. Só que Moisés tinha informações, ele tinha relatos, porque nem toda a Bíblia ela é inspirada, mas existem coisas que são contadas de uma pessoa para outra. Nem tudo vem assim do alto, assim, ó. Sim. Teve revelação? Teve. Mas tem também pesquisas. O Moisés deve ter pego algumas informações de alguma coisa que já estava escrito em algum lugar. Eu acho que sim. Claro, com certeza. Ele pegou informações de conhecimentos que ele já tinha, porque já existiam livros, já existiam escritos em pergaminho, em papiro, né? Em vários tipos ou em pedras, né? Ou em pedra, alguma coisa. Tinha alguma coisa, alguma informação. Ele não foi completamente, foi dando assim, Deus mostrando tudo para ele, assim, ó. Tipo de João. Não foi assim. Não foi. Porque João estava falando do futuro. É mais difícil falar do futuro do que de alguma coisa que já passou. Sim, mas assim, questão de Enoque. Deus também não revelou tudo para Enoque. Para Enoque? Para Enoque. O que foi transladado? Revelou as coisas do céu, enfim, os mistérios do céu para ele e tal. Claro que não é um livro que... O livro de Enoque você está falando? Não é um livro canonizado, mas é um livro que também lá diz que foi revelado muita coisa para ele. E aí?
tanto é que esse livro de Enoque, o livro de Enoque, porque existe esse livro, né? O livro de Enoque não é um livro canonizado, não entrou no cânon dos livros inspirados, justamente por causa de muitas falhas nos escritos, e muitas suposições, e muito achismo. Então, por exemplo, infelizmente algumas pessoas falam de coisas de como é o céu, de como é a eternidade, baseada nesses livros, só que esses livros não são confiáveis. O termo canônico, o termo apócrifos, né? O termo apócrifo, a palavra apócrifa, significa obscuro, inconfiável, apócrifo. Então, os estudiosos chegou à conclusão que não são livros que você pode confiar inteiramente, por causa das falhas que existem nos seus escritos. Agora, no livro de Moisés, ele estava falando do que já aconteceu. Por exemplo, a história do Brasil. A história do Brasil. A gente estuda na escola uma história do Brasil, mas existem pesquisadores que pesquisaram, que já disseram que a história do Brasil não é muito essa que nos contaram quando a gente estudou na escola, não. Existe algo por trás, meio cavernoso nesse negócio aí. Por exemplo, dizem até que o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, nunca foi herói, quer dizer, ele foi um cara, quer dizer, dizem aí, hoje ele deu uma propina lá. Exatamente, ele não foi herói. Dizem que a verdadeira história do Tiradentes não é essa. Quer dizer, então por trás da história tem outra história, tem uma verdade por trás, mas o que nos passaram foi isso. Os que nos passaram foi isso. Entendeu como é que é? Na Bíblia também não tem muita coisa. Então o que aconteceu? Moisés possivelmente pegou informações que realmente para ele era verdade e era realmente. Por exemplo, você sabia que existe escritos que tratam diferentemente essas pessoas? Por exemplo, o Noé, por exemplo, existem livros que dizem que Noé era uma pessoa desequilibrada, fora de si, um cara doido, maluco, entendeu? Tem livros que falam que ele tinha problema mental. E continua na vida aqui? E continua na vida aqui. Quer dizer, então tem muita coisa aí. Quer dizer, então são versões, né? Sim. São versões. Ó. Então, eu estava onde mesmo aqui? O destinatário, o povo de Israel, não foi isso? Isso. Visão panorâmica é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro livro que está na Bíblia, né? Na frente, não que foi escrito, tá, gente? O livro é composto de 50 capítulos, de 2.533 versículos. Existem 95 personagens distintas. 95 mensagens distintas de Deus e 71 promessas, só no livro de Gênesis. O livro de Gênesis abrange um período de tempo maior que qualquer outro livro da Bíblia. Quer dizer, então tem um tempo muito grande de tempo. Para mim, do versículo 1 ao versículo 2, existe ali milhares de anos. Aí agora, a gente tem que entender que a criação, o ser humano está na Terra
E a recriação da Terra tem aí no máximo 6.000 anos, vai fazer 7.000 anos. Por isso é que nós estamos chegando no número 7 de novo, no milênio, que é a 7ª dispensação. Não? Então a Terra recriada, ela tem no máximo aí 6.000 anos e vai fazer 7.000 anos. A recriação. Não estou falando da primeiro quando Deus fez a Terra. Aí a gente pode até entender que os cientistas não estão errados de dizer que a Terra em si, em todos, tem não sei quantos bilhões de anos, né? Eles gostam de 5 milhões de anos. 5 milhões, não sei, milhões de anos. Bom, contando desde a primeira criação, pode até ser. Agora, da recriação, eu acredito só tem 7.000 anos. Vai fazer, né? Vai fazer. Hã? É por causa da dispensação, porque para a gente acompanhar as dispensações. Se você acompanhar dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio no final. Então a gente tem que ter esse tá? Peculiaridade para a gente terminar. Gênesis começa com a criação e termina com caixão. Fala sobre a morte, né? O caixão. Isso aqui é só curiosidade, tá? Não faz parte de uma teologia, não. Aqui é curiosidade. É dividida em duas partes. História primitiva do ser humano e a escolha dos patriarcas. É o livro do começo, da criação e do cair do homem. Amém? Outra aula, domingo que vem, vamos estudar Êxodo, tá bom? Amém. Deus abençoe. Hoje a gente teve essa aula aí, mas você pode se aprofundar mais, né? Se aprofunda mais aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos estar encerrando aqui. E acompanhe a nossa aula também no grupo. No grupo do curso de profundidade bíblica. Lá tem um curso disponível para você. Se você fizer esse curso, eu vou te dar um diploma, um diploma online, um diploma virtual, né, que você pode imprimir onde você quiser. Tá bom? Deus abençoe.